Olá! Hoje a gente vai falar de um som do coração, o S4, a quarta bulha. Isso aí. A gente analisou um material sobre um paciente, com pressão alta há muito tempo, Hipertensão de longa data, exato. e isso levou a uma hipertrofia no ventrículo esquerdo, concêntrica, sabe? A parede do coração ficou mais grossa. Uhum. E no raio-x dava para ver até umas calcificações nas válvulas. E o ponto-chave, auscultaram um S4 nele. Exatamente. Então a ideia é entender o que é esse S4 e por que apareceu nesse quadro específico. Boa. Então, o S4 ele é um som extra, né, que a gente ouve no coração. É um som de baixa frequência e ele acontece bem no finalzinho da diástole. Diástole é o relaxamento, quando enche de sangue. Isso, perfeito. Logo antes da primeira bulha normal, S1, basicamente, ouvir um S4 é um sinal. Um sinal de que o ventrículo não está relaxando direito. É um indicativo de disfunção diastólica. Certo. Disfunção diastólica. Para entender como ele surge, imagina assim. No final da diástole, o átrio dá aquela contraída final, né? Para empurrar o restinho de sangue para o ventrículo. Aquele chute atrial. Exato. Se a parede do ventrículo está mais dura, mais rígida, com o que a gente chama de complacência reduzida. Menos elástica. Isso, menos elástica. O impacto desse sangue vindo do átrio contra essa parede endurecida, ele gera uma vibração. É tipo um tum mais seco, sabe? Ah, como bater numa parede mais dura mesmo. Perfeito. É essa libração que a gente ouve como S4. Entendi. E, no caso do paciente, essa rigidez veio da hipertrofia ventricular esquerda, consequência da pressão alta crônica, a tal da cardiopatia hipertensiva. Exatamente. Mas aí, uma coisa que parece estranha. Se o músculo está mais grosso, mais forte, por que ele tem dificuldade para relaxar? Não devia ser o contrário? Olha, parece contraintuitivo, né? Mas é que essa hipertrofia da hipertensão, ela é uma adaptação àquela pressão alta constante. O músculo cresce para conseguir bombear contra essa resistência, só que esse crescimento, muitas vezes, não é organizado. Ele acaba deixando a parede mais rígida, com mais fibrose às vezes. Ah, entendi. Ele fica forte, mas perde a maleabilidade. Exatamente. Fica musculoso, mas não flexível. E para ouvir esse S4, tem que ter um certo cuidado na escuta, né? Como é que faz para ouvir melhor? Bom, a gente usa a campânula do estetoscópio, aquela parte menor, em forma de sino. Certo. Para sons de baixa frequência. Isso. O S4 é um som grave. Aí você posiciona a campânula sobre o ápice do coração, a pontinha dele. E tem uma manobra que ajuda bastante. Pedir para o paciente deitar de lado sobre o lado esquerdo. Decúbito lateral esquerdo? Isso, porque aí o ápice do ventrículo esquerdo fica mais perto da parede do tórax, facilita ouvir. E tem o lance da respiração também, Como é que era mesmo? Aumenta na expiração? Exato. O S4 do lado esquerdo, ele fica mais audível durante a expiração. Por quê? Porque quando a pessoa expira, a pressão dentro do tórax diminui um pouquinho. Isso facilita o sangue voltar das veias pulmonares para o átrio esquerdo. Aí, na contração atrial, vai ter um pouquinho mais de sangue sendo ejetado para dentro daquele ventrículo esquerdo rígido. Mais sangue batendo, mais som. Interessante esse detalhe. Faz sentido. Agora, para a gente não confundir, como é que a gente diferencia o S4 de outros sons? Tipo o S3, que também às vezes aparece. Ótimo ponto. O S3, a terceira bulha, é bem diferente, na verdade. Primeiro, o tempo. O S3 acontece logo depois da S2, no começo da diástole. É na fase de enchimento rápido do ventrículo. O S4 é no final, antes da S1. O S3 é no começo, depois da S2. Exato. E o mecanismo é outro. O S3 está ligado a um ventrículo que geralmente está dilatado ou recebendo muito volume de sangue de uma vez. A gente ouve muito insuficiência cardíaca com fração de ejeção baixa, sabe? O coração fraco, dilatado. Ou em situações de muito volume voltando, como na regurgitação mitral ou aórtica importante. Entendi. S4 é rigidez, S3 é mais volume ou dilatação? Isso. Basicamente é essa a diferença principal. S4, pré-S1, rigidez. S3, pós-S2, sobrecarga de volume ou falha sistólica com dilatação.
E claro, tem outras coisas que podem dar S4, né? Mas geralmente tem outras pistas. Tipo o quê? Por exemplo, estenose aórtica importante. Ela também causa hipertrofia e pode dar S4. Mas aí você vai ouvir também um sopro sistólico bem característico, aquele som áspero que vai para o pescoço. Às vezes tem um clique depois da S1. Ah, certo. Tem outros achados juntos. Isso. Ou a cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença do próprio músculo. Também pode ter S4, mas o clássico dela é um outro tipo de sopro sistólico relacionado à obstrução da saída do ventrículo. Então, voltando para o nosso paciente lá do início. Hipertensão, hipertrofia concêntrica. O S4 fecha bem o quadro, né? Indicando essa dificuldade de relaxamento do ventrículo. Exato. E as calcificações que viram no raio-x? Provavelmente são achados mais degenerativos, pela idade, talvez a própria hipertensão tenha acelerado um pouco, mas a causa do S4 ali nesse contexto é mesmo a rigidez pela hipertrofia da hipertensão. Entendi. A mensagem principal é esta, né? O S4 é um som que aparece no final da diástole, antes da S1, é um sinal de que o ventrículo está rígido, com baixa complacência, e a causa mais comum para essa rigidez, especialmente num quadro como o descrito com HVE, é a hipertensão arterial crônica mal controlada. É um sinal importante do impacto da pressão alta no coração.